Uma jovem aceitou se casar com um homem inválido, mas no dia do casamento, quando ele saiu de uma van branca, ela quase desmaiou ao ouvir sua confissão. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. O sol da tarde banhava com sua luz dourada os jardins da mansão Rodrigues, onde Beatriz, uma jovem de 25 anos, cabelos castanhos e olhos cor-de-mel, caminhava nervosamente. Seu vestido de seda azul ondulava suavemente com a brisa, enquanto seus pensamentos giravam em torno da decisão que acabara de tomar. Ela havia aceitado se casar com Renato Mendes, um homem que mal conhecia e que, segundo lhe haviam dito, estava confinado a uma cadeira de rodas devido a um terrível acidente. Beatriz parou em frente a uma fonte de mármore e observou seu reflexo na água. Como havia chegado a este ponto? Tudo começou há apenas 3 meses, quando seu pai, o renomado neurocirurgião Dr. Carlos Rodrigues, apresentou-lhe Renato durante um jantar beneficente do hospital. Beatriz, quero apresentar alguém muito especial, disse-lhe seu pai naquela noite, guiando-a até um homem de aspecto distinto em cadeira de rodas. Este é Renato Mendes, um brilhante empresário e filantropo. Renato, com seus olhos verdes penetrantes e seu sorriso encantador, havia cativado Beatriz desde o primeiro momento. Apesar de sua condição física, irradiava uma força e determinação que a deixaram sem fôlego. É um prazer conhecê-la, Beatriz, disse Renato, tomando sua mão e beijando-a suavemente. Seu pai me falou muito sobre você. Desde aquele dia, Renato se tornou uma presença constante na vida de Beatriz. Ele a cortejava com presentes, longas conversas telefônicas e visitas frequentes à mansão Rodrigues. Beatriz, comovida por sua história de superação e atraída por seu carisma, começou a desenvolver sentimentos por ele. Agora, 3 meses depois, Beatriz se encontrava noiva de Renato. O casamento estava programado para daqui a 2 semanas e, embora uma parte dela estivesse empolgada, outra não podia evitar sentir uma pontada de dúvida. Tem certeza disso, filha? Perguntou-lhe sua mãe, Ana, na noite anterior. Você mal o conhece, e casar-se com alguém em sua condição não será fácil. Tenho certeza, mãe. Respondeu Beatriz com mais convicção do que realmente sentia. Renato é um homem maravilhoso, e sua deficiência não muda isso. Enquanto Beatriz continuava imersa em seus pensamentos, ouviu a voz de sua irmã mais nova, Júlia, chamando-a da casa. Beatriz, você tem uma ligação do Renato. Com o coração acelerado, Beatriz correu para a casa. Cada conversa com Renato a fazia sentir-se mais segura de sua decisão, dissipando momentaneamente suas dúvidas. No entanto, o que ela não sabia era que esta ligação marcaria o início de uma série de eventos que colocariam à prova seu amor, sua lealdade e sua própria identidade. Ao pegar o telefone, Beatriz não podia imaginar que por trás da voz calorosa e amorosa de Renato se escondiam segredos que logo ameaçariam destruir não só seu relacionamento, mas também o delicado equilíbrio da família Rodrigues. Olá, meu amor, disse Renato com voz suave. Como você está? Bem. Um pouco nervosa com os preparativos do casamento, respondeu Beatriz, brincando com uma mecha de seu cabelo. Não se preocupe com nada, querida. Tudo sairá perfeito, garantiu Renato. Tenho uma surpresa para você no dia do casamento. Algo que mudará nossas vidas para sempre. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma surpresa? O que poderia ser? A emoção e o medo se misturaram em seu peito enquanto se despedia de Renato. Pouco sabia Beatriz que essa surpresa seria apenas o começo de um turbilhão de emoções, mentiras e revelações que colocariam à prova seu amor e sua força como nunca antes. O dia do casamento amanheceu radiante, com um céu azul sem nuvens e uma suave brisa que balançava as flores do jardim da igreja. Beatriz se encontrava em uma pequena sala anexa, rodeada por suas damas de honra e sua mãe, que a ajudavam com os últimos detalhes de seu vestido. Você está linda, filha, disse Ana, com lágrimas nos olhos, enquanto ajustava o véu de Beatriz.
Beatriz se olhou no espelho. Seu vestido branco de renda abraçava sua figura com elegância, e seu cabelo estava preso em um elaborado coque adornado com pequenas flores brancas. Apesar de sua beleza exterior, seu interior era um turbilhão de emoções. "Mãe, você acha que estou fazendo a coisa certa?" perguntou Beatriz, sua voz mal um sussurro. Ana tomou as mãos de sua filha entre as suas. "O amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, Beatriz. Se você ama o Renato, então está fazendo a coisa certa." Nesse momento, Júlia entrou correndo na sala, com o rosto pálido e a respiração ofegante. "Beatriz, você precisa ver isso", disse, apontando para a janela. Intrigada e um pouco alarmada, Beatriz se aproximou da janela. O que viu fez seu coração parar por um instante. Uma van branca havia parado em frente à igreja e dela estava descendo Renato. Mas não era o Renato que ela conhecia. Este Renato não estava em uma cadeira de rodas. Ele se movia com graça e agilidade, suas pernas funcionando perfeitamente enquanto caminhava em direção à entrada da igreja. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. O que estava acontecendo? Tudo havia sido uma mentira? Sem pensar duas vezes, Beatriz levantou seu vestido e correu para fora da sala, ignorando os gritos de surpresa de sua mãe e das damas de honra. Atravessou os corredores da igreja como um turbilhão branco, até chegar à entrada principal. Ali estava Renato, de pé, sem nenhum sinal de deficiência, falando com o pai de Beatriz. Quando a viu, seu rosto empalideceu. "Beatriz, eu posso explicar", começou a dizer, mas Beatriz o interrompeu. "Explicar o quê, Renato? Que você esteve mentindo para mim todo esse tempo?" As lágrimas começavam a se formar em seus olhos, uma mistura de dor e fúria. O doutor Rodrigues, visivelmente confuso, tentou intervir. "Beatriz, filha, acalme-se. Tenho certeza de que há uma explicação para tudo isso." Mas Beatriz não podia se acalmar. Seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos. "Por que, Renato? Por que fingir que estava incapacitado?" Renato, com uma expressão de culpa e vergonha no rosto, tomou uma respiração profunda antes de falar. "Beatriz, sinto muito. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. A verdade é que me aproximei de você e sua família por um motivo específico." "Que motivo?" perguntou Beatriz, sua voz tremendo. "Sua família, os Rodrigues, são reconhecidos no mundo da medicina. Eu precisava ter acesso aos seus conhecimentos e contatos para..." Renato fez uma pausa, como se lhe custasse continuar. "Para completar minha recuperação." Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você me usou? Usou todos nós?" "No início, sim", admitiu Renato, sua voz carregada de arrependimento. "Mas Beatriz, com o tempo, meus sentimentos por você se tornaram reais. Eu te amo de verdade." Beatriz recuou, afastando-se dele. "Não posso acreditar em nada do que você diz. Tudo foi uma mentira." Nesse momento, os convidados começaram a chegar, olhando com confusão a cena que se desenrolava na entrada da igreja. Beatriz, consciente dos olhares que os observavam, virou-se para seu pai. "Cancele tudo", disse com voz firme. "Não haverá casamento." Sem esperar resposta, Beatriz deu meia volta e correu de volta para o interior da igreja, deixando Renato chamando-a desesperadamente e os convidados murmurando surpresos. Enquanto corria, Beatriz não podia evitar pensar em como havia chegado a esse ponto. Como não havia percebido a verdade? Tinha estado tão cega pelo que acreditava ser amor? O que Beatriz não sabia era que essa revelação era apenas o começo. Os segredos de Renato iam muito além de sua falsa deficiência, e desvendá-los a levaria por um caminho de descobertas que mudariam sua vida e a de sua família para sempre. Na solidão da sala onde havia se preparado para o que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida, Beatriz desabou, suas lágrimas manchando o imaculado vestido branco. Enquanto o caos se instalava lá fora, ela enfrentava uma dolorosa verdade. O homem que acreditava amar
era um desconhecido, e seu futuro, antes tão claro, agora era um mistério incerto. Os dias seguintes ao casamento fracassado foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Ela se trancou em seu quarto, recusando-se a ver qualquer pessoa, incluindo sua família. A dor e a traição que sentia eram intensas demais para enfrentá-las. Enquanto isso, a notícia do engano de Renato se espalhou como pólvora por toda a cidade de São Paulo. Os Rodrigues, uma família respeitada na comunidade médica, se encontraram no centro de um escândalo que ameaçava manchar sua reputação. Uma semana após o incidente, Beatriz finalmente saiu de seu quarto. Sentia-se exausta, mas determinada a encontrar respostas. Desceu as escadas e encontrou seu pai em seu escritório, rodeado de papéis e com uma expressão de preocupação no rosto. "Pai, preciso saber a verdade", disse Beatriz, sua voz rouca pelo choro e pelo silêncio dos últimos dias. "O que está realmente acontecendo?" O doutor Rodrigues levantou o olhar, surpreso ao ver sua filha. Suspirou profundamente antes de falar. "Beatriz, sente-se. Há muito que devo lhe contar." Beatriz sentou-se em frente ao pai, preparando-se para o que estava por vir. "Renato não mentiu apenas sobre sua condição física", começou o Dr. Rodrigues. "Seu interesse em nossa família vai além dos contatos médicos. Há anos, estive envolvido em um projeto de pesquisa revolucionário. Um tratamento que poderia curar lesões de medula espinhal, consideradas irreversíveis." Beatriz ouvia atentamente, sua mente tentando processar a informação. "O projeto foi um sucesso, Beatriz. Conseguimos desenvolver um tratamento que podia regenerar o tecido nervoso danificado. Mas..." O Dr. Rodrigues fez uma pausa, como se lhe custasse continuar. "Houve complicações, efeitos colaterais que não havíamos previsto." "Que tipo de efeitos colaterais?" perguntou Beatriz. Mas ele também desenvolveu algumas dessas habilidades aprimoradas. "Quando o governo quis assumir o controle do projeto, decidi esconder tudo, destruí a pesquisa e jurei nunca falar sobre isso." "Mas Renato sabia", concluiu Beatriz, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. "Sim, ele queria mais. Queria que continuássemos a pesquisa, que aperfeiçoássemos o tratamento. Ele ficou obcecado com a ideia de criar uma raça de super-homens. Quando me recusei, ele decidiu se aproximar de você, esperando que através de você pudesse me convencer a retomar o projeto." Beatriz se levantou da cadeira, overwhelmed pela revelação. "Todo esse tempo, você sabia que Renato estava mentindo?" O Dr. Rodrigues baixou o olhar, envergonhado. "Não no início, mas quando descobri, já era tarde demais. Temia que, se eu lhe contasse, colocaria toda a família em perigo." Nesse momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Júlia entrou correndo, com o rosto pálido e os olhos cheios de medo. "Pai, Beatriz, vocês precisam ver isso", disse, ligando a televisão do escritório. Na tela apareceu o rosto de Renato, dando uma entrevista coletiva. Sua voz ressoou na sala. "E é por isso que hoje anuncio a criação da Mendes Biotech, uma empresa dedicada a revolucionar a medicina regenerativa. Com a ajuda dos brilhantes médicos da família Rodrigues, estamos prestes a mudar o mundo como o conhecemos." Beatriz, seu pai e Júlia se olharam horrorizados. Renato não só havia exposto o segredo do Dr. C. Rodrigues, mas também havia implicado publicamente a família Rodrigues em seu novo projeto. "Isso é um desastre", murmurou o Dr. Rodrigues, deixando-se cair em sua cadeira. Beatriz, no entanto, sentiu uma determinação crescendo em seu interior. "Não, pai, isso é guerra. Renato não pode sair impune." "Mas o que podemos fazer?" perguntou Júlia, sua voz tremendo. Beatriz olhou para seu pai e sua irmã. "Vamos lutar. Vamos expor a verdade sobre Renato e impedir seus planos antes que seja tarde demais." Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para a família Rodrigues. Beatriz, superando sua dor inicial, mergulhou na investigação, determinada a descobrir tudo o que pudesse sobre os planos de Renato e sua nova empresa, Mendes Biotech. Enquanto isso,
o Dr. da Rodrigues enfrentava uma crescente pressão da comunidade médica e dos meios de comunicação. Todos queriam saber mais sobre sua suposta participação no revolucionário tratamento que Renato havia anunciado. Uma tarde, enquanto Beatriz revisava documentos no escritório de seu pai, Júlia irrompeu na sala, agitada e sem fôlego. "Beatriz, você precisa ver isso", disse, entregando-lhe um tablet. "Acabei de hackear os servidores da Mendes Biotech. Você não vai acreditar no que encontrei." Beatriz pegou o tablet e começou a ler. Seus olhos se arregalaram enquanto absorvia as informações. "Isso é incrível. Renato não só planeja comercializar o tratamento, mas também está experimentando formas de amplificar os efeitos colaterais. Ele está tentando criar super-humanos de verdade. E isso não é tudo", acrescentou Júlia. "Há uma lista de possíveis sujeitos de teste." "Beatriz, seu nome está nessa lista." O coração de Beatriz deu um salto. A ideia de que Renato planejava experimentar nela a encheu de uma mistura de medo e fúria. "Temos que detê-lo", disse com determinação. "E sei exatamente como fazer isso." Naquela noite, Beatriz se preparou para enfrentar Renato. Vestiu-se com cuidado, escolhendo um elegante vestido preto que ressaltava sua figura. Se ia entrar na toca do leão, faria isso com estilo. "Tem certeza disso?" perguntou seu pai, preocupado, enquanto Beatriz se dirigia à porta. "É a única forma, pai", respondeu Beatriz. "Renato não espera que eu tome a iniciativa. Isso nos dá uma vantagem." Com um último abraço em sua família, Beatriz saiu da mansão Rodrigues e se dirigiu aos escritórios da Mendes Biotech. O edifício de vidro e aço se erguia imponente no centro de São Paulo, um testemunho do poder e da ambição de Renato. Beatriz entrou no saguão, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que ainda trabalhavam àquela hora. Dirigiu-se diretamente ao elevador e apertou o botão do último andar, onde sabia que estaria o escritório de Renato. Quando as portas do elevador se abriram, Beatriz se encontrou cara a cara com o homem que havia despedaçado seu coração e ameaçava destruir sua família. Renato a olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia anseio. "Beatriz, que surpresa. Não esperava vê-la aqui. Precisamos conversar, Renato", disse Beatriz, sua voz firme e decidida. "Agora." Renato assentiu lentamente e a guiou até seu escritório. Uma vez dentro, Beatriz não perdeu tempo. "Sei o que você está planejando, Renato. Os experimentos, os sujeitos de teste, tudo." Renato não pareceu surpreso. Em vez disso, um sorriso se desenhou em seu rosto. "Eu sabia que você descobriria eventualmente, Beatriz. Você é brilhante. É uma das razões pelas quais me apaixonei por você." "Não ouse falar de amor", disparou Beatriz. "Tudo o que você me disse foi uma mentira." "Nem tudo", respondeu Renato, aproximando-se dela. "Meus sentimentos por você são reais, Beatriz. Sempre foram." Beatriz recuou, mantendo a distância entre eles. "Então por que estou na sua lista de sujeitos de teste?" A expressão de Renato mudou, tornando-se mais séria. "Porque você é perfeita, Beatriz. Sua inteligência, sua força. Com o tratamento, você poderia ser extraordinária. Poderíamos mudar o mundo juntos." "À custa do quê, Renato? De transformar as pessoas em suas cobaias? De brincar de Deus?" Renato balançou a cabeça. "Você não entende. Isso é evolução, Beatriz. É o próximo passo para a humanidade." "É loucura", respondeu Beatriz, "e eu vou detê-lo." Renato a encarou fixamente, sua expressão tornando-se fria. "E como você planeja fazer isso, querida?" Nesse momento, Beatriz tirou seu telefone e apertou um botão. Transmitindo ao vivo para todos os canais de notícias. "Renato, sua confissão acabou de ser ouvida por todo o país." O rosto de Renato empalideceu. "Você não ousaria..." "Eu já fiz", disse Beatriz, sua voz cheia de determinação. "Acabou, Renato. Seus planos, seus experimentos, tudo." Mas antes que Beatriz pudesse reagir, Renato se moveu com uma velocidade inumana, arrancando-lhe o telefone e quebrando-o em pedaços. "Sinto muito, Beatriz", disse sua voz fria e calculista.
Não posso permitir que você arruine tudo pelo que trabalhei. De repente, Beatriz percebeu que estava em grave perigo. Renato não era apenas um mentiroso e manipulador. Era um homem aprimorado pela ciência, capaz de coisas que ela não podia imaginar. Enquanto Renato se aproximava ameaçadoramente, Beatriz compreendeu que seu plano havia falhado. A noite estava longe de terminar, e o destino de Beatriz, Renato e o futuro da humanidade pendiam por um fio. O coração de Beatriz batia forte enquanto recuava, procurando desesperadamente uma saída. Renato avançava em sua direção com um sorriso frio, seus movimentos fluidos e precisos, evidência das melhorias que o tratamento havia realizado em seu corpo. Beatriz, Beatriz, disse Renato, balançando a cabeça com falsa decepção. Sempre tão corajosa, tão decidida. É uma das coisas que amo em você. Mas desta vez você foi longe demais. Beatriz olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma. Seus olhos pousaram em um pesado peso de papel de cristal sobre a mesa de Renato. Você não precisa fazer isso, Renato, disse Beatriz, tentando ganhar tempo. Ainda pode fazer a coisa certa, parar os experimentos, entregar a pesquisa às autoridades. Renato soltou uma gargalhada. A coisa certa? Beatriz, querida, isso vai além do bem e do mal. Estamos falando do futuro da humanidade. E você e eu podemos fazer parte desse futuro. Nesse momento, as luzes do escritório piscaram e se apagaram completamente, mergulhando o ambiente na escuridão. Beatriz aproveitou a distração para se lançar em direção à mesa e agarrar o peso de papel. Que diabos! Grunhiu Renato, momentaneamente desorientado. As luzes de emergência se acenderam, banhando o escritório em um tênue brilho vermelho. Beatriz viu sua oportunidade e, com todas as suas forças, arremessou o peso de papel contra Renato. Apesar de seus reflexos aprimorados, Renato não conseguiu esquivar-se completamente do objeto. O peso de papel o atingiu no ombro, fazendo-o cambalear. Beatriz não perdeu tempo. Correu em direção à porta, mas antes que pudesse alcançá-la, sentiu a mão de Renato agarrando seu braço. Você não vai a lugar nenhum, rosnou ele, sua voz carregada de fúria. De repente, a porta do escritório se abriu com um estrondo. No umbral estava Júlia, segurando o que parecia ser uma arma improvisada. Solte minha irmã, seu cretino! Gritou Júlia, apontando o dispositivo para Renato. Antes que Renato pudesse reagir, Júlia apertou o gatilho. Uma descarga elétrica atingiu Renato, fazendo-o soltar Beatriz e cair no chão, convulsionando. Júlia! Exclamou Beatriz, correndo em direção à irmã. Como? Não há tempo para explicar, mas não vai durar muito. Quando chegaram ao saguão, encontraram uma cena caótica. Os funcionários corriam em todas as direções, confusos com o apagão e os alarmes que agora soavam por todo o edifício. Beatriz e Júlia se misturaram à multidão, dirigindo-se para a saída. Mas justo quando estavam prestes a cruzar as portas principais, Beatriz sentiu alguém agarrando seu braço. Ela se virou, esperando ver Renato, mas em vez disso, se encontrou cara a cara com um homem que não conhecia. Seus olhos tinham um brilho antinatural e seu aperto era inumanamente forte. A senhorita fica, disse o homem com voz monótona. Beatriz compreendeu com horror que este devia ser outro dos sujeitos de teste de Renato. Antes que pudesse reagir, Júlia interveio, golpeando o homem com sua arma improvisada. O impacto pareceu atordoar o homem o suficiente para que Beatriz pudesse se libertar. As irmãs correram em direção à rua, onde um carro as esperava com o motor ligado. Ao volante estava sua mãe, Ana, com uma expressão de determinação no rosto. Rápido, entrem! Beatriz e Júlia se lançaram no banco traseiro, e Ana pisou no acelerador antes mesmo que elas fechassem as portas. Enquanto o carro se afastava em alta velocidade do edifício da Mendes Biotech, Beatriz olhou pela janela traseira. Viu Renato saindo do prédio, seu rosto contorcido de fúria, enquanto as observava fugir. Vocês estão bem? Perguntou Ana, olhando para suas filhas pelo espelho retrovisor. Sim, mãe, respondeu Beatriz, ainda ofegante pela adrenalina. Obrigada por vir nos buscar.
Seu pai está na delegacia agora mesmo, explicou Ana. Está entregando todas as informações sobre o projeto e as atividades ilegais de Renato. Beatriz assentiu, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Sabia que isso era apenas o começo. Renato não desistiria facilmente, e a batalha que tinham pela frente seria longa e difícil. Enquanto o carro se perdia na noite de São Paulo, Beatriz olhou para sua irmã e sua mãe. Apesar do perigo e da incerteza, sentiu-se grata por ter sua família ao seu lado. Juntas, enfrentariam o que viesse. O que Beatriz não sabia era que Renato tinha mais recursos e aliados do que ela imaginava. E enquanto elas fugiam, ele já estava planejando seu próximo movimento. A verdadeira batalha mal havia começado. Os dias seguintes à fuga de Beatriz foram um turbilhão de atividade. A família Rodrigues se viu obrigada a entrar em uma espécie de programa de proteção, a testemunhas improvisado, movendo-se de um lugar seguro para outro enquanto a investigação sobre a Mendes Biotech se desenrolava. Beatriz passava seus dias ajudando seu pai a recolher todas as informações que pudesse sobre o projeto original e os experimentos de Renato. À noite, ficava acordada, atormentada por pesadelos nos quais Renato a perseguia com suas habilidades sobre-humanas. Uma tarde, enquanto revisavam documentos em seu refúgio temporário, Júlia fez uma descoberta surpreendente. Beatriz, olhe isso, disse, apontando para a tela de seu laptop, sentindo que estavam à beira de algo importante. Nesse momento, o Dr. Rodrigues entrou na sala, seu rosto pálido e tenso. Meninas, precisamos conversar. Há algo que vocês precisam saber. Beatriz e Júlia trocaram olhares de preocupação antes de se voltarem para o pai. O que está acontecendo, pai? Perguntou Beatriz, sentindo um nó no estômago. O Dr. Rodrigues sentou-se pesadamente em uma cadeira, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Estive investigando mais a fundo sobre o projeto original e descobri algo perturbador. Ele fez uma pausa, como se lhe custasse encontrar as palavras adequadas. O projeto não era só meu. Havia outro cientista envolvido, alguém que preferiu se manter nas sombras. Quem? Perguntou Júlia, inclinando-se para a frente com interesse. Seu nome é Dr. Ricardo Mendes, respondeu o Dr. Rodrigues, sua voz mal um sussurro. É o pai de Renato. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O pai do Renato? Mas ele nunca mencionou, porque se supunha que ele estava morto, interrompeu o Dr. Rodrigues. Ou pelo menos era o que todos acreditávamos. Ricardo desapareceu há anos, pouco depois que descobrimos os efeitos colaterais do tratamento. Pensei que ele tinha se assustado e fugido, ou pior. Mas não foi assim, não é? Disse Beatriz. Ele via o projeto como algo mais do que uma cura médica. Ele via o potencial para criar uma nova raça de humanos aperfeiçoados. Beatriz se levantou de sua cadeira, andando de um lado para o outro enquanto processava essa nova informação. Isso muda tudo. Se Renato tem o apoio do pai, seus recursos devem ser muito maiores do que pensávamos. E seus planos provavelmente são maiores do que imaginamos, acrescentou Júlia. De repente, o telefone de Beatriz tocou. Sobressaltando a todos, o número era desconhecido. Com mãos trêmulas, Beatriz atendeu e colocou o telefone no viva-voz. Beatriz, a voz de Renato soou clara e forte. Precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você, Renato, respondeu Beatriz, sua voz carregada de fúria. Acredite, você vai querer ouvir o que tenho a dizer, disse Renato, seu tom surpreendentemente sério. É sobre meu pai e o seu. Beatriz olhou para seu pai, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Estou ouvindo, disse finalmente. Não por telefone, respondeu Renato. Nos encontramos em 1 hora no velho laboratório abandonado nos arredores da cidade. Venha sozinha. Antes que Beatriz pudesse responder, Renato desligou. Você não pode ir, disse Júlia imediatamente. É obviamente uma armadilha. Beatriz olhou para seu pai, buscando conselho. O doutor Rodrigues parecia estar travando uma batalha interna. Pai, o que devo fazer?
perguntou Beatriz. O Dr. Rodrigues levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Você tem que ir, Beatriz, mas não irá sozinha. O que você quer dizer? Perguntou Júlia. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse o Dr. Rodrigues, levantando-se. Algo que tenho guardado por anos, esperando que nunca precisasse revelar. Beatriz e Júlia olharam para o pai com uma mistura de confusão e antecipação. O tratamento, começou o Dr. Rodrigues, sua voz tremendo ligeiramente. Não testamos apenas em pacientes voluntários. Eu o testei em mim mesmo. As irmãs ofegaram em choque. Pai, o que você está dizendo? Perguntou Beatriz, sua mente girando com as implicações. Estou dizendo, respondeu o Dr. Rodrigues, endireitando-se com uma nova determinação em sua postura, que não deixarei você enfrentar Renato sozinha, porque eu também tenho algumas habilidades especiais. O silêncio que se seguiu a essa revelação foi ensurdecedor. Beatriz e Júlia olhavam para o pai como se o vissem pela primeira vez. Tudo o que acreditavam saber sobre sua família, sobre seu passado, estava mudando rapidamente. Então, disse Beatriz finalmente, sua voz mal um sussurro. O que fazemos agora? O Dr. Rodrigues olhou para suas filhas, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e determinação. Agora, nos preparamos para a batalha, porque tenho certeza de que Renato e seu pai não pararão diante de nada para alcançar seus objetivos. E nós somos a única linha de defesa entre eles e um futuro que não me atrevo a imaginar. Enquanto a família Rodrigues começava a planejar seu próximo movimento em algum lugar de São Paulo, Renato Mendes sorria enquanto desligava o telefone. Seu pai, o Dr. Ricardo Mendes, o olhava com aprovação. Bem feito, filho, disse Ricardo. Em breve, muito em breve, nosso sonho se tornará realidade. O que nenhum deles sabia era que esse confronto iria mudar o curso de suas vidas de maneiras que ninguém poderia prever. A noite havia caído sobre São Paulo, quando Beatriz e seu pai se dirigiam ao local do encontro. O velho laboratório abandonado se erguia como uma sombra ameaçadora na escuridão, suas janelas quebradas refletindo a luz da lua. Tem certeza disso, Beatriz? Perguntou o Dr. Rodrigues, enquanto estacionava o carro a uma distância prudente do edifício. Beatriz assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Temos que acabar com isso de uma vez por todas, pai. Saíram do carro e se aproximaram com cautela do edifício. Beatriz não pôde deixar de notar como seu pai se movia com uma agilidade incomum para um homem de sua idade. As revelações das últimas horas ainda ecoavam em sua mente. Justo quando estavam prestes a entrar, o Dr. Rodrigues colocou uma mão no ombro de Beatriz. Aconteça o que acontecer lá dentro. Lembre-se de que eu te amo, filha, e que tudo o que fiz foi para proteger você e sua irmã. Beatriz sentiu um nó na garganta. Eu sei, pai, e nós também te amamos. Com uma última troca de olhares, entraram no edifício. O interior estava mergulhado na penumbra, com apenas alguns raios de luz lunar se filtrando pelas janelas quebradas. O eco de seus passos ressoava nas paredes nuas. De repente, uma voz familiar quebrou o silêncio. Bem-vindos, Pandas, família Rodrigues. Renato emergiu das sombras, sua figura alta e elegante, contrastando com a deterioração do lugar. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, um homem mais velho com uma surpreendente semelhança com Renato os olhava com um sorriso enigmático. Dr. Ricardo Mendes, suponho, disse o Dr. Rodrigues, sua voz tensa. Carlos, velho amigo, respondeu Ricardo, seu tom cordial, mas com um toque de frieza. Passou-se muito tempo. Beatriz olhava de um lado para o outro, tentando processar a situação. O que está acontecendo aqui? Por que nos trouxeram a este lugar? Renato deu um passo à frente, seus olhos fixos em Beatriz. Porque é hora de vocês saberem a verdade, toda a verdade. E qual é essa verdade, Renato? Perguntou Beatriz, cruzando os braços. Que você tem mentido para nós desde o início? Que tudo fez parte de um plano elaborado por você e seu pai?
Renato balançou a cabeça. Não, Beatriz, a verdade é muito mais complicada que isso. Ricardo Mendes tomou a palavra. Veja bem, o projeto em que Carlos e eu trabalhamos não foi um acidente. Não estávamos buscando uma cura para lesões de medula espinhal. Isso foi apenas uma fachada. O Dr. Rodrigues empalideceu. Ricardo, não. É hora de eles saberem, Carlos, interrompeu Ricardo. Desde o início, nosso objetivo foi criar uma nova raça de humanos aperfeiçoados, seres capazes de levar a humanidade ao próximo nível de evolução. Beatriz sentiu que o mundo girava ao seu redor. O que você está dizendo? O que meu pai quer dizer? Interveio Renato. É que você, Beatriz, faz parte desse experimento, assim como eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz olhou para seu pai, buscando uma negação, mas só encontrou culpa e arrependimento em seus olhos. Pai? Sussurrou Beatriz, sua voz tremendo. O Dr. Rodrigues fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Sinto muito, Beatriz. Nunca quis que você soubesse. Quando descobri o que Ricardo planejava fazer, tentei detê-lo. Mas então, disse finalmente, sua voz recuperando força. Não aceito isso. Não sou parte do seu experimento distorcido. Renato se aproximou dela, estendendo uma mão. Beatriz, pense nisso. Com nossas habilidades, poderíamos fazer coisas incríveis, mudar o mundo para melhor. Beatriz recuou. Melhor? Você acha que criar uma raça de super-humanos fará o mundo melhor? Isso só levará a mais divisão, mais conflito. Você é igual ao seu pai, cuspiu Ricardo, seu rosto se contorcendo em uma careta de desprezo. Incapaz de ver o panorama completo, o Dr. Rodrigues deu um passo à frente, colocando-se entre Beatriz e os Mendes. Não, Ricardo. Somos capazes de ver exatamente o que aconteceria se seu plano tivesse sucesso, e não permitiremos isso. Renato sorriu, um sorriso frio e calculista que fez Beatriz sentir um arrepio. E como vocês planejam nos deter? Nesse momento, as luzes do laboratório se acenderam de repente, cegando-os momentaneamente. Quando Beatriz pôde ver novamente, encontrou-se rodeada de homens armados. O que é isso? Rosnou Ricardo, olhando ao redor com fúria. A voz de Júlia ecoou pelos alto-falantes do edifício. Isso, Dr. Mendes, é o que acontece quando você subestima uma hacker adolescente. A polícia está a caminho. Beatriz não pôde evitar sorrir. Sua irmã mais nova tinha estado um passo à frente o tempo todo. Renato, no entanto, não parecia disposto a se render. Com uma velocidade sobre-humana, lançou-se em direção a Beatriz. Mas antes que pudesse alcançá-la, o Dr. Rodrigues se interpôs, bloqueando o ataque com uma força que Beatriz nunca tinha visto em seu pai. Acabou, Renato, disse o Dr. Rodrigues. Sua voz carregada de uma autoridade que Beatriz nunca tinha ouvido antes. É hora de você enfrentar as consequências de suas ações. Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Beatriz olhou ao seu redor. Seu pai, enfrentando Renato com habilidades que ela nunca soube que ele possuía. Ricardo Mendes, o brilhante cientista transformado em vilão, cercado por guardas armados. E ela mesma, de pé no meio de tudo, tentando processar a verdade sobre sua própria natureza. Naquele momento, Beatriz compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas enquanto olhava para seu pai, que havia arriscado tudo para protegê-la, e pensava em Júlia, cuja inteligência e lealdade tinham salvado o dia, soube que não estava sozinha. Fosse o que fosse que o futuro lhe reservasse, ela o enfrentaria com sua família ao seu lado. E talvez, apenas talvez, encontrasse uma forma de usar suas habilidades recém-descobertas para tornar o mundo um lugar melhor, não através da força ou da manipulação, mas através do amor e da compaixão. Enquanto as luzes das viaturas iluminavam o edifício, Beatriz tomou uma decisão. Este não era o fim de sua história, era apenas o começo de um novo capítulo. Os meses que se seguiram ao dramático confronto no laboratório abandonado foram um turbilhão de eventos para Beatriz e sua família. A prisão de Ricardo Mendes e Renato,
desencadeou uma investigação em larga escala sobre a Mendes Biotech e suas atividades ilegais. Beatriz se viu no centro de um furacão midiático. Sua história, a de uma jovem aparentemente normal que descobre ser parte de um experimento genético, capturou a imaginação do público. Houve dias em que mal podia sair de casa sem ser assediada por repórteres e curiosos. Mas o mais difícil foi enfrentar a verdade sobre si mesma. Beatriz passou semanas se submetendo a testes médicos e psicológicos, tentando compreender a extensão de suas habilidades aprimoradas. Descobriu que tinha uma força e resistência superiores à média, uma capacidade de cura acelerada e reflexos extraordinariamente aguçados. Mas além das capacidades físicas, Beatriz percebeu que sua mente também havia sido alterada, dotando-a de uma intuição e capacidade de aprendizado excepcionais. Enquanto isso, o Dr. Rodrigues trabalhava incansavelmente com as autoridades, ajudando a desmantelar a rede da Mendes Biotech e a identificar outros possíveis sujeitos de teste que pudessem precisar de ajuda. Júlia, por sua vez, tornou-se uma espécie de celebridade no mundo da cibersegurança, recebendo ofertas de emprego de várias agências governamentais. Uma tarde, 6 meses após o incidente, Beatriz estava no jardim da mansão Rodrigues, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Sua mãe, Ana, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. "Como você está, querida?" perguntou Ana, pegando a mão de sua filha. Beatriz suspirou. "Honestamente, mãe, não sei. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa, que a Beatriz que eu era antes não existe mais." Ana apertou suavemente a mão de sua filha. "Você é a mesma Beatriz de sempre, querida. Suas experiências a mudaram, sim. Mas, no fundo, você continua sendo a mesma garota corajosa e compassiva que criamos. Mas como posso seguir em frente sabendo o que sou? O que posso fazer?" perguntou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. "Isso, meu amor, é algo que só você pode decidir", respondeu Ana com um sorriso caloroso. "Suas habilidades não definem quem você é. O que importa é como você escolhe usá-las." Nesse momento, o Dr. Rodrigues saiu para o jardim, seu rosto mostrando sinais de cansaço, mas também de determinação. "Beatriz, Ana", disse ele, sentando-se ao lado delas. "Tenho notícias." Beatriz se endireitou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. "A investigação foi concluída", continuou o Dr. Rodrigues. "Renato e Ricardo enfrentarão um julgamento por seus crimes, mas há algo mais." Beatriz prendeu a respiração, esperando. "Me ofereceram liderar um novo projeto de pesquisa", disse seu pai. "Um dedicado a estudar os efeitos do tratamento e a buscar formas de ajudar aqueles que, como você, Beatriz, foram afetados por ele." "E o que você disse?" perguntou Beatriz, uma mistura de emoções turbilhonando em seu interior. O doutor Rodrigues sorriu. "Disse que só aceitaria com uma condição, que você faça parte da equipe, Beatriz." Beatriz piscou surpresa. "Eu? Mas pai, não sou cientista." "Não, mas você é a única que realmente entende o que é viver com essas habilidades", respondeu seu pai. "Sua perspectiva seria inestimável. Além disso, com sua capacidade de aprendizado aprimorada, tenho certeza de que você se atualizaria rapidamente com a ciência." Beatriz ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Parte dela queria fugir, se afastar de tudo relacionado ao experimento que havia mudado sua vida. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, queria usar suas habilidades para ajudar os outros. "E o que acontecerá com Renato?" perguntou finalmente Beatriz, a questão que ela vinha evitando há meses. O Dr. Rodrigues suspirou. "Ele enfrentará um julgamento, como eu disse. Mas ele tem cooperado com as autoridades. Forneceu informações valiosas sobre outros experimentos e sujeitos de teste." Beatriz assentiu lentamente. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte dela ainda se preocupava com Renato. "Você acha que ele pode algum dia se redimir?" "A redenção é um caminho longo e difícil, Beatriz", respondeu seu pai.
Pá, mas acredito que é possível para qualquer um que realmente o deseje. Enquanto o sol começava a se pôr, banhando o jardim com uma luz dourada, Beatriz tomou uma decisão. Vou fazer isso, disse ela, sua voz firme. Vou trabalhar com você no projeto, pai. Quero ajudar outras pessoas como eu. E talvez, no processo, eu possa encontrar meu próprio caminho de redenção. Ana abraçou sua filha, lágrimas de orgulho em seus olhos. Estamos tão orgulhosos de você, Beatriz. O Dr. Rodrigues sorriu, colocando uma mão no ombro da filha. Juntos, podemos fazer uma diferença real. Podemos garantir que o que aconteceu com você e outros como você não aconteça novamente. Nesse momento, Júlia saiu para o jardim, seu laptop debaixo do braço. Reunião de família sem mim? Brincou. Beatriz riu, fazendo um gesto para que sua irmã se juntasse a eles. Nunca, maninha. Na verdade, estávamos falando sobre o futuro. E acho que vamos precisar das suas habilidades de hacker para este novo projeto. Júlia sorriu amplamente. Conte comigo. Enquanto a família Rodrigues se reunia no jardim, fazendo planos para o futuro, Beatriz sentiu uma sensação de paz que não experimentava há meses. Sim, sua vida havia mudado irrevogavelmente. Sim, ela enfrentaria desafios que nunca imaginou, mas ela tinha sua família ao seu lado e a determinação de usar suas habilidades para tornar o mundo um lugar melhor. E talvez, pensou Beatriz enquanto observava o pôr do sol, essa fosse a verdadeira redenção. Não apagar o passado, mas usar as lições aprendidas para criar um futuro melhor. Semanas depois, Beatriz estava no novo laboratório, revisando dados com seu pai, quando recebeu uma carta. Era de Renato, escrita da prisão onde ele aguardava seu julgamento. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu o envelope e começou a ler. Querida Beatriz, sei que não tenho o direito de pedir nada a você depois de tudo o que aconteceu, mas espero que leia estas palavras. A cada dia que passa, percebo mais e mais o dano que causei, as vidas que afetei com minhas ações egoístas. Quero que saiba que estou verdadeiramente arrependido. Não espero seu perdão, nem acredito que o mereça. Mas quero que saiba que estou fazendo todo o possível para corrigir meus erros. Estou cooperando plenamente com as autoridades e decidi me submeter voluntariamente a tratamentos para reverter os efeitos do experimento em mim mesmo. Ouvi falar sobre o novo projeto que seu pai e você estão liderando. Quero que saiba que o apoio completamente. Se algum dia precisarem de informações ou ajuda, por favor, não hesitem em me contatar. É o mínimo que posso fazer. Beatriz, apesar de como tudo começou, quero que saiba que meus sentimentos por você eram reais, ainda são. Você foi a luz que me mostrou que havia outro caminho, embora tenha me levado tempo para perceber isso. Desejo-lhe tudo de melhor em seu novo caminho. Espero que um dia, quando olhar para trás, você possa se lembrar que houve algo de bom entre nós, mesmo que tenha sido breve. Com todo o meu arrependimento e meu amor, Renato. Beatriz terminou de ler a carta, lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas. Seu pai, notando sua emoção, aproximou-se e a abraçou em silêncio. Você está bem? Perguntou ele depois de um momento. Beatriz assentiu lentamente. Sim, acho que sim. É só que tudo isso me faz perceber o quanto passamos e o quanto ainda há para fazer. O Dr. Rodrigues sorriu suavemente. Assim é a vida, Beatriz, cheia de desafios, de erros, mas também de segundas chances e novos começos. Beatriz olhou ao seu redor, para o laboratório cheio de promessas de um futuro melhor. Pensou em sua família, em Renato, em todos que haviam sido afetados pelo experimento, e soube, com uma certeza que vinha do fundo de seu coração, que estava exatamente onde deveria estar. Você tem razão, pai, disse ela, guardando a carta de Renato. Estou pronta para enfrentar o que vier. Enquanto pai e filha voltavam ao trabalho, Beatriz sentiu uma renovada sensação de propósito. Sua história não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando, e desta vez seria uma história de esperança, de redenção e de amor verdadeiro. Não apenas por uma pessoa,
mas por toda a humanidade.